E o Valentino Rossi explicou como ele chegou na Yamaha após deixar a Honda. Muitos jovens de hoje começaram a gostar da MotoGP após a era Rossi, então sempre é interessante falar sobre isso, né? Em entrevista, Rossi comentou sua saída da Honda para a Yamaha de 2003 para 2004. Vem saber desses detalhes bastante interessantes. Senta aí que vem história. Roda a vinheta, que eu já volto com a informação. Ele, na época, deixou a melhor moto do grid, para se provar em uma moto inferior, e realmente provou. Mas como foi e quais foram os motivos? Vamos relembrar então nas palavras dele mesmo. Abre aspas. Foi, sem dúvidas, o ponto alto da minha carreira, porque corri com a Honda durante 4 anos, 2000, 2001, e assinamos outro contrato para 2002, 2003. Mas o que aconteceu nos últimos anos? Em 2002 eu já era o Valentino Rossi, quer dizer, já fiz a diferença e fui competitivo. Meu empresário pediu muito dinheiro à Honda, e no final, o que eles fizeram? Bom, no estilo japonês, eles nos falaram, está tudo bem, e passa. E em janeiro nos ligaram e disseram que estão nos dando esse dinheiro agora, fecha aspas. Em 2002, Rossi conquistou o seu segundo título na categoria principal, um das 500 cilindradas e o outro já era na era MotoGP. Antes disso, ele já era campeão das 125 cilindradas e 250 cilindradas em 1997 e 1999, ou seja, em 2002 ele já tinha 4 dos seus 9 títulos mundiais. O italiano explica o que aconteceu a seguir, abre aspas, levaram-nos para lá e depois deram-nos, por assim dizer, uma boa revisão econômica e mesmo assim nos ferraram financeiramente. De qualquer forma, no final, independentemente do que fizemos ou deixamos de fazer, tivemos que ficar na Honda com um dinheiro que não era adequado. Eu deveria ter ganhado mais, mas aí, infelizmente, as proporções estão quebradas. A Honda era, naquela época, como a Ducati é agora. E as primeiras 5 motos foram 5 Hondas. É como se agora o Pecco Bagnaia desistisse e fosse para a Yamaha. É a mesma coisa, uma loucura. Chegamos lá passo a passo. Não é que a Honda fosse ótima, porque eles não eram muito legais, mas as pessoas sempre disseram que o Valentino venceu porque estava na Honda. Eles eram duros e fortes, mas decidimos ir para a Yamaha com muita coragem, palavras do Rossi. E é verdade, hoje em dia se vê muito isso, né? Tem muito piloto que a gente pensa a mesma coisa. Ah, se tal piloto fosse para outra marca, será que ganharia? Será que venceria? O Valentino Rossi fez isso no passado e ele se provou realmente que ele era o cara. Ele diz então que queria provar que não era a moto, abre aspas. Tomei essa decisão arriscada. Foi uma época da minha carreira em que eu estava forte e em forma, mas isso me deu um impulso, como um intensificador extra. E eu disse, agora vamos arrasar com a Yamaha. E toda vez que eu dizia isso, as pessoas me olhavam de forma estranha. A Yamaha nunca tinha subido no pódio em 2003 com 4 motos, né? Mas quando entrei falei, caramba, espera, foi muito bom, fecha aspas, palavras do italiano. E como foi o início dessa experiência com a Honda? Ele fala, abre aspas, foi uma escolha muito corajosa e arriscada, mas me deu o impulso que precisava. Saí da Honda e pensei que íamos acabar com eles, com a Yamaha, apesar de eles nunca terem subido ao pódio. A Honda era realmente uma obra de arte, uma linda motocicleta. Quando fomos ver a Yamaha, eu disse, meu Deus, para onde vamos? Mas pensei em tentar de qualquer maneira. Aquela Yamaha não era ruim, mas tinha o problema de ter um motor muito irritadiço. Apesar disso, devo dizer que quando a Yamaha me apanhou, realmente o fez, fecha aspas. Valentino Rossi não hesitou em experimentar com aquela moto, né? Ele fala, rimos nos últimos anos, mas eu disse que estava tudo bem, agora íamos mesmo fazê-lo. Eles colocaram Masao Furusawa no comando do projeto. Foi o primeiro teste e fiquei imediatamente forte. Chegou o final do teste e ele me disse, tudo bem, depois desses 3 dias, na sua opinião, o que devemos fazer para dar partida e vencer a Honda, fecha aspas. E Rossi automaticamente nos tirou as dúvidas, abre aspas. E eu respondi a ele que, na minha opinião, o que tinha que ser feito é conseguir um motor mais suave, porque a entrega daquela moto era muito 2 tempos, ao invés da Honda, que era realmente mais elétrico. Ele me disse que estava tudo bem. E depois de alguns meses, chegamos a Phillip Island, onde fizemos 3 dias. E eu me vi liderando 6 dias antes da primeira corrida. Ele me trouxe um motor com rajadas irregulares. Esse motor era um pouco lento, mas o problema da Yamaha não era esse.
mas sim a dificuldade de pilotar. No entanto, me senti bem, fecha aspas, palavras do El Doutor. E depois desses testes, Valentino Rossi explica que numa reunião lhe deram a escolha, continuar com aquele motor, que era mais difícil de conduzir, ou voltar ao anterior, que era mais lento, mas mais fácil. E ele falou, abre aspas, temos que continuar com este, mas precisamos ser ainda mais rápidos, porque senão perdemos muito. E assim foi. Em comparação com o ano anterior, a maior diferença para a Yamaha foi essa. Quando me trouxeram um motor que estava funcionando bem e ainda por cima mais rápido. Depois, o clima foi muito bom no box, porque levei toda a minha equipe Honda comigo. Chegamos lá e consegui a pole position e a vitória na estreia, olha só, né? E nesse ano 2004, já veio também o primeiro título na Yamaha, nessa estreia, né? Após 3 anos seguidos sendo campeão na Honda, na categoria principal. E para se ter uma ideia, né, em segundo lugar e adiante no resultado final do campeonato, naquele ano, ficaram 5 Hondas, né, encabeçadas por Sete Gibernal em segundo, ficando 47 pontos atrás de Rossi no campeonato. Outras feras nesta lista, todas de Honda, incluíram então Max Biaggi em terceiro e o brasileiro Alexandre Barros em quarto no campeonato. Sem dúvidas, foi um feito incrível do Valentino Rossi que nós recordamos aqui pra você. Sério que você chegou até aqui no fim do vídeo? Deve ter gostado então, né? Deixa o like aí, dá uma força pro canal, se inscreva também, aquela coisa toda, compartilhe o link nosso nos seus grupos de WhatsApp, aqueles grupos que tem bastante piadinha, larga uma informação lá e de quebra ajuda o canal a crescer cada vez mais aqui na internet. Nosso Pix também está aí na tela, você pode doar qualquer valor nessa nossa causa na divulgação desses esportes menos favorecidos na grande mídia. Qualquer valor é bem-vindo e assim nos estimular, claro, a trazer mais conteúdo. Estamos sempre pesquisando conteúdos de qualidade para trazer aqui para você. Manda junto com os comentários do Pix a sua opinião, sugestão. E eu falo de você no próximo vídeo. Quem sabe a tua sugestão vira vídeo aqui no nosso canal. E não esquece de acessar também o nosso site. Lá tem muitas notícias que não aparecem aqui no YouTube. É o informatudo.com.br/esportes. O link está aqui na descrição. Lá falamos também do mundo das lutas, da Fórmula 1 e da moto velocidade. E se você gosta de colocar a moto na estrada, vai um convite. Eu tenho meu próprio canal sobre isso. É o Encontros e Viagens de Moto by Ariel. Aqui em meus canais você acha, ou pesquisando aqui no YouTube, lá eu coloco a minha CBR1000RR na estrada e faço vídeos para você. Certo? Tem um Instagram também, que é Moto na Estrada by Ariel. E por fim, uma dica que eu garanto que vai mudar a tua vida financeira. Quer aprender a investir certo o seu dinheiro? Investir de verdade? Veja aqui no link na descrição. Eu fiz um vídeo bem legal onde eu explico com detalhes. Acessa lá. Isso muda 90% ou a vida de 90% das pessoas, pode ter certeza disso. Mas certamente 90% das pessoas que estão assistindo o vídeo até aqui não vão lá assistir ou não vão colocar em prática, né? Por isso que o mundo é como é, né? Poucas pessoas realmente se dão bem na vida. Valeu, abraço e até a próxima. Não esqueça, vai pilotar? Coloca sempre a proteção e acelera mundo. A emoção do esporte é o que nos move. Valeu, um abraço, obrigado e até a próxima.